Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, você que nos prestigia aqui na capital e também no interior. Nós temos aqui o apoio da Purifique, melhor da água alcalina para você, da Newmag, que representa no Acre os produtos Conforto Mag, entre os quais os colchões magnéticos, cadeiras, poltronas, almofadas, enfim, tudo pela sua saúde, né, e qualidade de vida. E claro, do Grupo Araújo, Araújo Supermercados, tá? E também o Araújo Mix. O Araújo Supermercados, completando 36 anos, sorteou 4 carros para você. Amanhã eu vou divulgar aqui o nome, mostrar a foto também da pessoa que foi agraciada, né, com a Amarok 0 km, que saiu na semana passada. Sorteio pela Loteria Federal. Tenho o prazer de conversar agora com o professor Alex Barros. Ele é assessor da Fé Comércio, professor universitário e o nosso parceiro aqui também. Logo, logo vai sair o artigo. O artigo não saiu porque o jornal estava com um pequeno probleminha e eu queria que voltasse em alto estilo. Agora sim, vamos lá. Seja bem-vindo. Tudo bem? Luiz, boa noite, é um prazer sempre poder estar prazer aqui. Prazer nosso receber nesse programa de grande audiência e que tem ajudado muito a sociedade a se inteirar, né, daquilo que realmente é de relevância para a população. Professor, o que significa para o mercado o 13º salário do governo do estado, prefeitura de Rio Branco e dos órgãos federais, além dos pensionistas e os inativos? O 13º, na verdade, é aquele momento, né, em que o comércio, de modo geral, aguarda com ansiedade, porque esse mês de dezembro ele é carregado de simbolismo, confraternização, de momentos de congratulação, e tudo isso seja o consumo. Com o passar do tempo, essa data foi mercantilizada. Não adianta. Infelizmente é isso. O símbolo não seria o Papai Noel. Não. Seria o nascimento de Jesus. Mas hoje o comércio aguarda por isso, porque é o momento em que ele vai tomar o fôlego, né? A gente está vivendo aí uma época em que o comércio ele vem sofrendo alguns vieses, e é o momento então que o empresário ele tem para gerar o seu estoque, para aumentar o fluxo de caixa, para poder pensar em fazer novos investimentos. E aí, Muniz, é interessante que nesse momento, você que recebeu o 13º, que você invista no nosso estado, na nossa economia. Nós temos setores aí, como o setor de jornais, você agora há pouco, livrarias, né, que eles têm amargado todos os meses um número negativo nas suas vendas. É claro que nós temos que buscar, nós temos os meios de compra, mas nós temos que estimular a economia local. Claro. A economia é feita de liquidez, o dinheiro está no mercado. Circular Se aqui, esse dinheiro não for investido aqui, na nossa economia, não tem muita razão de ser. É verdade. O senhor sempre é uma boa fonte. Temos visto algumas entrevistas nos últimos dias, e o senhor falando sobre aproveitar bem esse momento, investir bem o dinheiro, quem tiver algumas continhas, tentar solucionar da melhor forma possível e se precaver, porque no início do ano vem aquelas continhas básicas, né? IPTU, matrícula dos filhos, uns deixam para o início do ano, outros já vão fazer agora, material escolar, enfim. E é sempre bom ter um dinheirinho em mão, né? Para poder aproveitar as oportunidades. Tivemos aí eu prefiro chamar Black Fraud, porque na verdade faz tempo que não tem Black Friday aqui. É muita enganação. Tem que ter muito cuidado com isso. Não vou dizer todos, mas boa parte, na verdade, os preços não seriam realmente os promocionais, né? Falando só um parênteses sobre Black Friday a nível nacional, se você pegar o jornal Valor Econômico, logo após o final do Black Friday, a gente verificou que houve, na verdade, uma redução nas vendas. Então, o próprio consumidor, ele não foi só nacional, ele não foi nesse momento. Então, hoje, realmente, o consumidor ele tem pesquisado, ele tem verificado realmente antes de acontecer a data, ele vê se vale a pena ou não. O 13º, como você falou, é bom para o comércio, de modo geral, mas também para a família, para o empregado, para o consumidor, é um momento de alívio também, né? É importante salientar, Muniz, que o endividamento, ele teve uma estagnação, vem aumentando um pouquinho agora, se você pegar lá os dados do IBGE, 62,7 em agosto, em setembro, 62,3 em outubro, e aí agora já foi 63 agora em novembro. Então teve um aumento,
né, que é comum, nós estamos comprando essa missão de Vai ser um bom sinal? É um bom sinal. Agora, que a economia está... Tá tomando o rumo novamente. Agora, o grande problema ainda, até hoje, é o endividamento maior. Se a gente for desdobrar ele, o cartão de crédito é o maior vilão ainda. 79% das famílias endividadas com o cartão de crédito. O senhor diria que a maioria ainda não conseguiu aprender a usar o cartão, é isso? O problema todo não é usar o cartão. O problema maior agora, né, o prêmio Nobel da economia, ele trabalha com finanças comportamentais. Não é o cartão em si, não é o plástico. Não é o crédito que tem ali. O fato é o meu consumo impulsivo. Isso não vai mudar. Eu posso tirar o cartão e colocar R$1 milhão na conta, isso não vai mudar. Agora, o cartão de crédito, hoje, como eu falo sempre, é o melhor instrumento para que nós possamos controlar as finanças. Porque hoje os bancos, inclusive, o cartão de crédito, dão aplicativos que você sabe para onde vai o seu dinheiro. Tem aplicativos hoje onde você vai estipular o segmento, os mercados, o máximo que você pode comprar. Quando você vai passar o cartão, se for o cartão identificou que é supermercado, ele bloqueia a compra. Então ele é um instrumento valiosíssimo. O grande problema é que nós queremos apenas comprar. Nós temos um problema sério de entendimento, de conhecimento. Né? Só parafraseando um pouco Paulo na Bíblia, Paulo fala que há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem, porque falta conhecimento, está lá na Bíblia. Então, ainda hoje é isso, falta conhecimento nosso. O cidadão ele não procura conhecer sobre finanças. Muita gente fala hoje moeda virtual, né? Esse Bitcoin, por exemplo. O Bitcoin não existe em lugar nenhum do mundo, moeda virtual regulamentada. Existe moeda eletrônica, que é outra coisa, né? Que são os blackjack, são outras formas. Mas assim, a gente hoje, aquele problema que nós temos, está intrínseco, é nosso. Nós temos dois problemas seríssimos, que é ganância e imediatismo. Então, você não consegue controlar. O que aparecer para mim, que me oferece muito dinheiro e que eu vou ganhar esse dinheiro muito rápido, eu embarco. Né? Eu embarco. Então, o que eu digo sempre é o seguinte, Muniz, quando eu não tenho propósito, se não há propósito na vida, eu vou sucumbir diante das oportunidades. Você tem razão. Esse ano muita gente embarcou na R12 Investimentos. Se ferrou. Muita gente se ferrou. Conheço gente que perdeu 100, 120 mil reais. Fazendeiro que vendeu gado rapidinho, investiu 500 mil reais, com a promessa de que ganharia até o final do ano mais de 5 milhões. E aí, nem mel nem cabaça. Então, tudo que apresenta muita facilidade, muita vantagem, vai devagar, porque não tem nenhuma segurança. Né? Não tem, infelizmente. Nenhuma segurança. Então é melhor investir algo mais seguro, mesmo que seja menos rentável. Abraham Lincoln falava sempre, comece a poupar, custe o que custar. Nós também não temos essa preocupação, já que vai ser injetado esse recurso todo, eu não preciso gastar todo o dinheiro. Como já falamos aqui, aquela liberação dos recursos do FGTS, né? Aquela liberação serviu muito para honrar o compromisso com os bancos. Então, muita gente agora vai estar com recurso realmente para injetar no mercado. Aumentou um pouquinho o poder de compra, né? Aumentou o poder de compra. Não é nada, né? Se a gente for pegar o CAGED aí agora em outubro, a nossa questão o nível do emprego, ele tem melhorado timidamente. Esse ano, se nós pegarmos o acumulado do ano, vai chegar em 1%. Agora em outubro... Já... Positivo. Porque ano passado, nessa época, ele vinha caindo ainda. Então parou de cair. Positivo, parou de cair. Se nós pegarmos a variação, agora em outubro, nós tivemos no Acre 519 contratações e 518 demissões. Então, nessa variação, um emprego. Mas o acumulado, ele vem caindo. Só dois municípios que tiveram números ruins, que foi Tarauacá, que apresentou um número negativo, que foi o maior, e Feijó, né, que é por circunstâncias... Isso. Nós falamos agora há pouco em off, professor, com relação à inflação, que há, na minha opinião, duas formas básicas de se controlar a inflação, ou com a elevação da taxa de juros, que é a mais covarde, ou então pelo estímulo, né, à produção. Essa que nós estamos vendo agora, essa redução da inflação, é através de quê, professor? Então, como eu falei para você, a inflação nada mais é do que o poder de compra da moeda. O meu dinheiro ele passa a não ter mais valor. Ou menos. Né? Não tem mais... E aí o que acontece? Nós temos dois tipos de inflação.
A inflação de custo e a inflação de demanda. A de demanda é aquela que a procura é muito maior do que a oferta, que não é o nosso caso que você comentou. Esse que você está comentando é a inflação de custo, que ela é controlada, ela vai lá no déficit primário. O governo ele dá uma certa manipulada na inflação. E como você falou, Muniz, de certa forma, ela vai gerar resultado, mas não é aquele resultado tão esperado. Nós falamos hoje, melhorou, o cenário nacional melhorou. A inflação reduziu, a Selic reduziu como nunca, né? E nós vemos que, com tudo isso, o risco do Brasil melhorou. Mas a pergunta que nós fazemos é, de fato, o consumidor tem sentido isso no bolso? Será que quando eu pego o empréstimo no banco, o crédito melhorou? Eu tenho conseguido pegar o juros menor? Ainda não. Claro, assim, falando de inflação, Muniz, se a gente for voltar rapidamente lá em 86, que foi o primeiro plano, que foi o plano cruzado. Plano cruzado. Né? Em 86, e o último, 94, o plano real, era uma coisa louca. A gente mensurava... Nós tínhamos o plano Bresser, aí tiveram todo o colo 1, o colo 2. Né? O que aconteceu? Se nós lembrarmos aquilo ali, a gente media o nosso rendimento da poupança, era medido com a inflação separada. Era complicado o negócio. Era muito complicado. Só para ter uma ideia rapidamente, quando em 94, no primeiro semestre ainda, de 94, com o plano real, né, em 6 meses, a média não, o acumulado deu 796% a inflação. Hoje tem inflação aí de 3%, 4%. Então, a economia tem melhorado. Agora, sim, é importante que o governo também aperte o cinto. Nós vemos, de modo geral, os consumidores, eles têm feito a lição de casa. O endividamento ele tem. Agora, o governo, muitas vezes, ele não tem feito isso, infelizmente. O pessoal fala muito do governo Temer, e é normal, está apertando muito o cerco, mas eu acho que ele está fazendo o que muita gente deveria ter feito. Às vezes, acho que ele está pisando demais, acho que tem que ir devagar. Mas eu acho que alguém precisava fazer isso, dar um baixo nos gastos e se gastar de forma minimamente responsável, senão não adianta. Porque também gera inflação, né? Quando as contas públicas disparam, perdem o controle, recorre a quem? Lá de novo o consumidor, mais imposto, mais taxas e tudo mais. Né? E aí, no final das aumento contas... das coisas básicas como gasolina, energia, o que mais? É importante salientar, hoje que essa questão da gasolina, que você tocou no assunto, a gasolina, o método de mensuração do preço da gasolina, ele é realizado através da cotação do barril no mercado internacional. Isso é o correto. O que aconteceu é que durante muito tempo a Petrobras ela trabalhou com preços controlados, porque o governo manipulava isso. Era a política própria da Petrobras, mas também o governo manipulava isso. Então o que a gente está vivendo hoje, a gente acha que não é o governo federal que está fazendo isso, ele está seguindo a cartilha, porque o preço do barril é cotado no mercado internacional. A gente só vê muitas vezes que é um aumento, mas se você pegar uma série histórica esse ano, você vai ver que houve aumento da gasolina e redução da gasolina. Né? É que, como já diz o próprio livro lá do Vendedor de Sonhos, do Cury, lá o que é que ele fala pra gente, né? O ser humano tem atenção pela tragédia. Então tudo que é ruim eu vou dar um foco maior. O problema é que essa sintonia ela não ocorre sempre. Quando o barril de petróleo aumenta, o preço aqui aumenta. Só que há 3, 4 anos o barril de petróleo chegou ao valor irrisório. E nem por isso o combustível baixou. Mas o que eu te falei, o governo ele manipulava isso. A Petrobras ele controlava o preço, ela não seguia essa oscilação. Então, infelizmente, né, até acontecer isso. Hoje a gente está passando. E o que você falou, isso que o governo federal tem feito hoje, essa medida austera, na verdade, ela, além de tudo, é impopular. É por isso que nós temos certeza, quase que absoluta, que se esse ano não for votada a reforma da Previdência, no ano que vem, no ano de eleição, dificilmente alguém vai querer tocar isso para frente. Por falar nisso, o professor Sou, que é um economista bem articulado, bem informado, há 2 segmentos aí com relação a essa reforma da Previdência. A dívida da Previdência. Uns dizem que de fato existe a dívida, os mais pró-governo. Outros minimamente isentos afirmam que tem muita fantasia nessa história. Né? O senhor é de qual time? Muito assim, se nós pegarmos hoje o orçamento da União, ele
praticamente todas as rúbricas, elas são engessadas no orçamento da União. Então, de todo o orçamento da União hoje, o governo tem apenas 9% que ele pode manipular, que é um valor discricionário. Claro que estou falando assim 9%, mas são bilhões de reais. Agora, se eu pegar esse orçamento da União, a maior parte dele é para gastos com a Previdência. Vamos voltar ao LOAS novamente, né? O que é o LOAS? Lei Orgânica de Assistência Social. Então, o governo ele tem esses benefícios, que dá mais de 46% é gasto aí. Tá? Depois nós vemos pagamento, é o LOAS e também algumas pensões que são antigas, com valores altíssimos. Depois vem os gastos públicos realmente, né? O gasto com ativos e inativos e tal. Então, mais da metade do nosso orçamento está com gasto da Previdência. Quando a gente faz esse cálculo, eu não sei, assim, aí o que nós temos que entender é que a Previdência, eu dou aula de finanças. Matemática é uma coisa, finanças é outra. Né? Uma loucura que a gente pode não entender, o juro sendo composto, mas se ele é calculado em menos de um mês, ele também fica composto. Claro. É complicado. Agora, onde eu quero chegar, só para encerrar aqui, o que eu quero falar é o seguinte, o cálculo da Previdência é um cálculo altarial, não é um cálculo matemático. Muniz, se for como está, a Previdência ela realmente vai ser sufocada. Porque não é Previdência, porque esse recurso para pagar a Previdência, Muniz, nós vemos hoje o bônus demográfico. As pessoas que estão hoje, está aumentando o número de idosos. E quem vai pagar essa conta? Quem vai trabalhar para isso? O problema é que os técnicos do governo não jogam limpo e acabam contaminando de forma negativa os políticos que lidam com isso. É um tripé, Previdência, Assistência e Saúde. Aí eles vão lá, tem uma cesta lá. Tudo que o senhor falou é verdade em relação aos gastos. Mas eles esquecem de falar o outro lado positivo, que compõe toda essa cesta aí em termos de arrecadação, da própria folha, a contribuição patronal, da nossa como trabalhador, e outros fundos também, e de impostos, inclusive a COFINS e tal. Eles esquecem de falar isso. Se você somar tudo isso aí, negativo, com os positivos, você vai ver que a Previdência é sim altamente rentável. Não, assim, eu vou falar o seguinte, a Previdência, ela é superavitária, fato. Isso é constatado. A Previdência, ela é superavitária. O problema todo é essa régua que a gente está vivendo hoje, demográfica, ou seja, as pessoas se aposentando, mais pessoas se aposentando, e a população que nós chamamos de economicamente ativa, ela está reduzindo. Então, a conta não bate nesse sentido. Mas, assim, a Previdência, ela é superavitária, isso é fato. Né? E é outra coisa. Aí ninguém tem pode... as fraudes, né? A corrupção. Aí sim, então aí você entra. Quem tem direito tem dificuldade para acessar. Tempo, quem não tem direito... Aí tem as aposentadorias milionárias. Isso tem que acabar. Você viu que não justifica. Você viu que ontem, aqui não sei se você chegou a acompanhar ontem, aqui em Rio Branco, nós tivemos mais de 1.000 aposentadorias que foram canceladas. Aqui em Rio Branco. 1.000 benefícios por causa de fraude. Não, mas é engraçado que eles são espertos para isso, são muito competentes para cancelar essas aposentadorias. Isso é a ajuda de um salário mínimo, 2 ou 3, mas não tem moral para acabar com as aposentadorias milionárias, aí o cara que recebe acima do teto constitucional. Não existe. Acima disso aí, meu amigo, é roubo. Não tem que devolver o dinheiro e botar na cadeia. A lei é clara, né? A lei é bem clara. Agora faço como o Arnaldo. A regra é clara, né? Mas, professor, eu quero agradecê-lo, antes de encerrar, só a sua expectativa, pelo que vocês têm conhecimento em relação a que existe um instituto na Federação do Comércio, na FEComércio, o FEPAC. O Instituto FEComércio também, que aí está sempre bem antenado com relação à expectativa dos comerciantes. Eles encaram esse final de ano bem melhor que o do ano passado? Com certeza. Você bem falou, o FEPAC é o Instituto FEComércio de pesquisa, né, bem atuante, tem dado números de endividamento, de expectativa, e a nossa pesquisa, né, a nossa estimativa, a expectativa do empresário é que realmente o comércio ele vai ser aquecido. A Black Friday, né, querendo ou não, ela trouxe isso, trazendo para o nosso quintal de casa. Ela foi significativa para a gente, embora não tenha casado com o pagamento dos servidores, que para a gente, infelizmente, há um período sazonal em que eu não vendo nada aqui o comércio, porque esse período, fora do pagamento, o comércio ele sofre um certo esfriamento, mas a expectativa, Muniz, é de melhorar as vendas. Agora, o que nós
pedimos, estimulamos também, é que, mais uma vez, né, o consumidor, ele visite nosso centro comercial, ele visite as nossas livrarias, papelarias, visite o comércio local, invista aqui o seu dinheiro, porque quem emprega você é o comércio local. Claro. Né? Quem sustenta a economia do Estado é o comércio local. É importante que se diga que a maior parte do PIB hoje do Estado do Acre vem do comércio. Então é preciso saber que nós tenhamos essa boa vontade, esse estímulo de estar também aí o presidente Leandro Domingos Teixeira Pinto, o presidente da Comércio, ele tem estimulado, tem procurado medidas, tem procurado fazer parcerias para que o comércio ele venha a crescer com isso. Muito obrigado. Conversei aqui com o professor Alex Barros, assessor do do Sistema Fé Comércio, professor universitário. Foi um prazer. Sucesso mais uma vez, tá? Depois do intervalo, eu volto para conversar com a Raquel Ixi. Vamos falar sobre um evento que vai acontecer no período de 11 a 13 de dezembro, da Universidade Federal do Acre, mas envolvendo vários órgãos federais, estaduais e municipais. Até já.